Então, assim, para início de conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa cidade. Bom, Pombal é uma cidade pacata do interior paraibano e que traz um baú de cultura, um celeiro assim na veia artística, como por exemplo na área do folclore. Já teve o seu auge no teatro com o Grutap nos anos 80, no qual era montada a Paixão de Cristo, uma das melhores todos os anos, e com o passar do tempo foi se perdendo no espaço, as pessoas foram saindo para outros centros em busca de oportunidades, e o teatro hoje, ele se resume apenas no teatro escolar. Eu ainda sou o último dos moicanos, posso dizer assim, na área da arte cênica em Pombal. Também tem uma larva grande assim de cultura popular, como por exemplo os congos, os pontões, o reizado, que sobrevive até hoje, são grupos centenários. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de presenciar um da noite, eles dançaram na calçada da igreja ao término da missa. E tem pessoas que trabalham em cestaria, pessoas que trabalham no barro, pessoas que trabalhavam na madeira, como por exemplo o senhor Antônio Caminho, que não existe mais, ele fazia colheres de pau, pinhão, santos de madeira, de umburana. Tem o senhor Virgílio, que fazia lamparinas de frame. Tem um pessoal conhecido como os Gases da Rua da Cruz, fazia cestaria para a sobrevivência. E a Feira Livre também, que nos dá assim um leque de pesquisa, de cultura. A Feira Livre, se você tiver a oportunidade de dar uma visitada depois, aos sábados, você vai encontrar ainda alguns elementos rústicos, né? Porque houve uma época em Pombal que eram colocadas água nos cafés das feiras através de ancoretas. O jumento com ancoreta trazia água do rio para servir ali. Tem também a questão da cabocla Maringá, que é muito forte, a lenda, os rios que banham a cidade, o Rio Piancó, o Rio Piranhas, a questão da Casa da Cultura, a antiga Cadeia Velha, o Cruzeiro, que também é centenário, fica lá no Alto da Cajepa, e demais coisas que a gente pode encontrar só buscando, só adentrando esse universo de Pombal. Pombal é isso, é um celeiro de cultura. Vamos começar a falar aos pouquinhos. A gente falou das danças, né? Do congo, do pontão, dos pontões, né? Tem. Se pudesse explicar um pouco para a gente como é que são essas danças. Olha, na verdade, a pessoa ideal que deveria estar aqui para falar sobre esses grupos seriam os próprios líderes, né? Com o Posse, com o Miguel, que é dos congos, e seu Clóvis, que é dos pontões. Mas os pontões, segundo o que me consta, são um grupo de pessoas idosas, a maioria da zona rural, que se vestem com indumentárias, um cordão vermelho, cordão azul, e usam lanças, né? Por isso que tinha um nome no início de ex-pontões, aí depois passaram a ser pontões. E eles dançam em louvor da Virgem do Rosário. Também sai um cortejo, num translado do Rosário até a igreja, depois encerrando no domingo pela manhã. E eles também usavam instrumentos, banda cabaçal, que hoje já não se usa mais. Infelizmente nos deixa triste a ideia de saber que os novos não querem pegar mais a profissão dos velhos, né? E isso nos deixa muito triste. Os congos, o pessoal usa um turbante em forma de cone, espelhados, o cordão vermelho, o cordão azul também, uma saia de renda com bambolês, e esse é mais diferente, ele tem um enredo teatral no início, ele tem um rei que tem todo o enredo teatral para poder dar seguimento à dança, a questão africana mesmo, né? E tem um reizado também, que eles usam cordão vermelho, cordão azul, com faixas, espadas. Tem a figura do Mateus, que fica dando risadas para assombrar a garotada, e aquele balhado, né? Como a guerra, um balhado mais simples. O professor Luizinho Barbosa até fez um trabalho bem interessante, que foi o resgate de algumas músicas que haviam se perdido no tempo, tocada ainda em realejo, na gaita, por o senhor Chiquinho do Bembem, que foi um dos fundadores do reizado em Pombal, né? Essas danças são de origem africana? De origem africana. Tem mais alguma outra dança assim, que é característica daqui? Não, acho que os três grupos conhecidos internacionalmente são esses: congos, reizados e pontões, né? Inclusive os congos agora fizeram a abertura do Festival de Areia, né? Festival de Artes. Você falou agora da Festa do Rosário, né? Festa do Rosário. Aí participam, tal. Como é que é essa Festa do Rosário? Porque eu vi que é bem característica mesmo aqui de Pombal, né? A Festa do Rosário, primeiro, no início do século, era casa de oração, uma casinha feita de sapé, que depois passou a ser
essa igreja do Rosário, que data de 1721, é uma igreja no estilo barroco, ainda tem uns altares em rococó, e ela é bem interessante na nossa cidade porque é um marco forte da fé católica, né? Apesar da nossa padroeira ser a Nossa Senhora do Bom Sucesso, mas as pessoas têm mais a devoção à Nossa Senhora do Rosário. E essa festa também, ela tem a sua tradição. Me parece que a Irmandade do Rosário também são a questão dos cultos afros. O negro Manuel Riachão saiu várias vezes de Pombal até Olinda para conseguir a liberação da Irmandade do Rosário, né? Que a pessoa ideal para falar sobre isso seria Evaristo Neves, que é um cara funcionário da Caixa Econômica, né? Mas aí como é que ocorre a festa em si? A festa ocorre durante toda a semana, com parte de diversões na cidade, com as novenas, o novenário. Aí tem o hasteamento da bandeira no início, e vem o translado de uma casa, sai o rosário com as pessoas acompanhando, os grupos folclóricos, a Santa Missa, e no domingo do Rosário tem o translado de volta do Rosário para guardar o Rosário nesta casa até o próximo ano, né? E o ponto culminante da festa é o sábado do Rosário, porque hoje já tem, assim, de certa forma, uma quebra pelas realizações de festas com bandas, né, grandes bandas em determinados clubes da cidade, e aí vão perdendo a característica da festa. E os jovens, eles participam da festa, assim, da festa religiosa? Olha, eu acho que hoje muito pouco, né? Muito pouco. Eu acho que os jovens de hoje eles são levados pelo mundo assim de consumismo, um mundo, digamos que ilusório, e eles valorizam mais o profano do que o religioso, né? Você encontra mais nas novenas, no Rosário, pessoas realmente de idade, famílias, né? Na fé. Falou agora antes, né, dos pontões, que é uma pena, né, que os jovens não querem mais. Uma pena. Isso era uma tradição, tipo, hereditária, o menino que saiu aqui? Exato, hereditário. Inclusive, esse menino que saiu aqui tem ramificações na família, né, Danilo. Passava-se de pais para filhos e assim sucessivamente, né? Inclusive, a maioria já está indo embora, é uma pena. O senhor Elias, que é o cara que toca o fole de 8 baixo, já está com 80 anos, fez uma cirurgia agora recente. Esse ano já não está tocando mais, já tem outro substituto, que não toca tão bem quanto ele toca. Aí eu percebi que você assim, é um detentor da cultura mesmo, né? Apesar de militar mais na arte cênica e na arte circense, né, que eu sou palhaço também, mas o que é que você acha dessa não renovação? O que é que você acha, assim, você enquanto um detentor da cultura mesmo? Eu acho que falta uma política cultural mais forte, de base, onde levasse para as escolas oficinas, onde houvesse mais informações através de jornais, de panfletos, onde houvesse documentários à disposição das escolas, uma persistência da defesa dessa cultura, onde mostrasse ao negro que ele tem seu valor na sociedade, onde mostrasse ao homem da zona rural que ele tem seu valor na sociedade e que a festa acontece em torno deles. Portanto, a prefeitura esse ano, ela está fazendo aí um resgate folclórico. Se você observar na cidade, tem os banners com os grupos folclóricos, com a festa do Rosário, tem um local lá onde as pessoas podem fazer fotografias em umas figuras pintadas por artistas pombalenses. E eu acho assim que a questão do jovem é uma questão delicada, né, de se trabalhar. Eu trabalho com alunos do 6º ao 9º ano, no Espaço Educacional Arco-Íris, que é uma escola da rede privada, e a gente tenta, dentro das aulas de arte, despertar, mas existe ainda uma certa, entre aspas, vergonha, né? Voltando agora à festa do Rosário, que eu esqueci de perguntar, que no domingo de manhã existe não sei se é uma procissão. É o translado do Rosário, é justamente o que eu falei. Como é? Que o pessoal fala que vai gente com coroa de espinho para pagar? Na verdade, até essa tradição está caindo. Eu tenho visto muito pouco essas pessoas pagando promessa, mas na minha época de criança, de pré-adolescente, eu via pessoas com tijolos na cabeça, com pedra, coroa de espinhos, vestido com batina de São Francisco, aquela coisa marrom, de joelhos sobre o sol, né? Pessoas que até chegavam a ferir os joelhos. E até isso eu estou vendo pouco.
né? Também tinha aquela questão folclórica do abacaxi, amanheceu o dia chupando o abacaxi, comendo pão doce na rua, rodando na roda gigante. Até os parques se modernizaram, né? A gente não vê mais aqueles parques tradicionais de antigamente. E eu acho que isso, a cidade perde muito, o povo perde muito, né? Esse percurso do translado é muito grande? Antigamente ele saía da rua denominada Rua do Rosário, que ficava lá no bairro da Estação. Eles saíam de uma casa, da casa do seu Honorato, que era um senhor de idade, presidente da Irmandade do Rosário, que já faleceu, e ia até a igreja. Era um percurso um pouco longo. Só que hoje em dia eu não sei, na verdade não sei lhe informar, porque já faz alguns anos que eu não acompanho. Então eu não sei lhe informar o percurso de onde sai. Agora falando mais sobre cultura, né? A Casa da Cultura. O que você teria para falar para a gente aí? Bom, a Casa da Cultura é um espaço antigo, uma cadeia bem rústica, na qual ainda existem elementos lá do folclore, existem elementos de músicos que passaram sua vida dedicada à arte da música em Pombal. Temos também a questão de cangaceiros que já foram presos lá, e ainda tem uns porretes que foi usado na chacina dos negros da Mãe d'Água, né? Que era um ritual místico, um ritual espírita, e uma certa noite houve esse confronto lá, essa chacina, e morreram todos, e ficaram os porretes lá à mostra na Casa da Cultura. Você ainda encontra alguns vestígios de fósseis, né? As pedras fossilizadas. O cinema, ainda tem alguma coisa sobre o nosso Cine Lux, o antigo cinema, que foi uma das telas maiores do sertão paraibano, que tinha as matinês, tinha os filmes à noite. Inclusive, acho que você já deve ter entrevistado Zé Cleonço, que é irmão do senhor Galdino. E ela é interessante, né? E o pessoal visita muito? Quando está aberto, sim. Eu acho que a visita, tanto de turistas como de alunos, ela se dá mais no decorrer da semana, né? E agora ela está sendo aberta à noite por ocasião da Festa do Rosário. A casa que o prédio onde ela funciona foi uma prisão. Foi uma prisão rústica, de 2 grades, de barras de ferro, totalmente fortificada, grossa. As linhas são linhas bem rústicas, né? Os tijolos, você vai ter a oportunidade de ver. Mas essa prisão, ela comportava os presos só do Pombal mesmo ou de outras regiões também? Acredito que naquela época ainda da volante, do cangaceirismo, deveria abrigar de outras regiões também, né? Ainda existia a questão da tortura, né? Tem uma sala lá no final da Casa da Cultura, que se colocava o preso de pé e aí acendia uma chapa quente, né, para ele descobrir os feitos. Sim, aí você falou também de uma lenda aí, preste atenção. Cabocla Maringá. Como é que é essa lenda? Essa eu não conheço de jeito nenhum. Conta-se a lenda que uma retirante, ela, na seca, eu não recordo bem o ano, mas eu sei que ela teve que ir por Pombal, e aí um senhor renomado da sociedade se apaixonou pela Cabocla Maringá, né? E de repente o Gilberto de Carvalho fez a canção a pedido dele e ela ficou imortalizada, a Cabocla Maringá. Inclusive teve uma polêmica grande com o Maringá do Rio Grande do Sul, né? Luizinho já bateu nessa tecla, porque eles dizem que a canção Maringá é de lá, mas que a canção da Maringá é aqui de Pombal, é nossa. Mas aí ela virou lenda por quê? Como é que é a história assim, sabe? Eu acho que por conta da paixão, né? Acho que foi a paixão que trouxe essa coisa forte da Cabocla Maringá, a resistência nordestina, né? A beleza em meio àquela rusticidade do sertão, da fome. Quase uma Maria bonita, né? Beleza em meio... Exato. Tem também o caso da Cruz da Menina de Pombal, que foi o primeiro caso de antropofagismo aqui no sertão, né? A retirante matou a menina, esquartejou, deu parte do corpo para os filhos, comeu, e aí ela chegou a ser presa e ninguém sabe do paradeiro. Isso aí quem lhe conta bem direitinho é o historiador Werner Quebranto, não sei se você conhece, o Gerdivan. É porque essa questão histórica, assim, nós temos alguns feitos, livros, relatos por historiadores da cidade que hoje residem em João Pessoa, né?
Tu falou aí da seca, né? Da seca. Que a seca sempre está presente aí nas lendas daqui do sertão. Certeza. O que é que você sabe assim, sobre a seca? Do que os pais contavam, do que se você já viveu alguma coisa? Não, segundo a relato da minha mãe, ela fala que uma seca de 32, né, uma seca forte que houve aqui no Alto Sertão, e que o antigo matadouro, que fica situado no bairro dos Pereiros, foi um cemitério de cólera, né? A cólera chegou a matar, dizimar muita gente, era uma situação difícil, né? E que vinha para dizimar mesmo. E aí hoje não tem mais essa coisa de seca não, no sertão? Não. Eu acredito que existe sim, existem situações difíceis, com todos esses programas do governo, né? Mas ainda existem situações difíceis. Existe ainda o pessoal que mora na zona rural, nos confins das serras, que sofre com a falta d'água, com a estiagem, com a morte dos seus animais, sem poder comer, né? Aqui em Pombal tem um rio, né? Tem dois, tem o Rio Piranhas, o Rio Piancó, né, que corta a cidade, banha a cidade. Você poderia falar pra gente aí sobre esses rios? Não é do meu conhecimento, a questão geográfica não. Não, porque eu ouvi falar assim, que tem uma história aqui em Pombal, porque tem um desses rios, se eu não me engano, que é alimentado, né, entre aspas, pela barragem de Coremas. Né? Aí tem uma história, né, que se a barragem de Coremas... Isso acredito assim que isso é mais mito, né? Explica essa história, por favor. O pessoal falava o seguinte, que se a barragem de Corema ela chegasse a arrombar, teria até quando a gente era criança uma lenda da questão da baleia, e que a cama da baleia seria a Igreja do Rosário, né? Mas é tudo fantasia. Sei. Tá. Mas aí o pessoal aqui não tem medo não de romper lá e acontecer alguma coisa aqui? Eu acho que o pessoal está tão envolvido nesse mundo, esse mundo alucinado, certo? Essa correria do dia a dia, esse estresse do dia a dia, essa questão do consumismo, que esquece da própria vida, certo? Eu acho que em épocas passadas, até por falta de informações, o pessoal acreditava em tudo que se contava, né? Existia mais um medo, aquela coisa do medo. Hoje eu acho que, eu particularmente, eu nunca ouvi assim, comentários atuais sobre essa questão de Corema, né? Você falou agora, no começo, que trabalhou como palhaço. Já. Sim. Conta essa história pra gente, como é que rapaz, agora chegou na minha área. O palhaço começou na minha vida, eu sempre fui apaixonado por circo, né? E aí, ainda criança, eu fazia os circos para a criançada, usando os lençóis, as roupas espalhafatórias que havia em casa. Pegava o creme dental, pintava, o batom da minha mãe, pintava, ia fazer as piadas. E com o passar do tempo eu tive a oportunidade de entrar num grupo de teatro, fazer várias oficinas, participei de circo, né? Ainda fiz alguns números em alguns circos que pararam aqui pela cidade. E aí fui desenvolvendo a arte circense, né? E fazem 25 anos que eu sou o palhaço fuleiragem, na pele do fuleiragem. O meu palhaço é o palhaço tradicional mesmo do circo, até uma forma de resgatar o circo, porque hoje está acabando, as pessoas não valorizam mais. E tem uma coisa que eu não concordo, é o estilo do Klaus hoje. A maioria dos palhaços, eles não estão usando mais a maquiagem nem a roupa como deveriam usar. E eu acho que isso é essencial no palhaço, no artista circense, porque fica a primeira imagem na cabeça da criança, né? Aquela coisa de saber quem é. E hoje você vai para um circo com sua família, principalmente esses circos pequenos, é mais apelação, sabe? Mais pornografia. E há várias formas de você fazer rir com o corpo, com o tombo, com a risada, sem estar apelando para a pornografia. Eu acho que ainda se vê um bom espetáculo, basta querer. Certo. Mas você chegou a participar de algum circo? Cheguei. Como é que é? Eu sou muito curioso para saber como é que é essa vida de pessoal de circo. Assim. Deve ser muito legal, né? Você chega numa cidade, para e tal. Olha, o circo grande, ele é bom. Né? Ele é bom porque você vai ter o seu salário, você vai trabalhar legal, você vai ter uma alimentação legal. Mas o circo pequeno, ele é difícil. Porque você chega a determinadas horas da noite numa cidade, você vai desmontar. Você, às vezes, não tem nem água para tomar banho. Às vezes, você vai ter dificuldade em se alimentar, né? E a questão da magia do circo, ela é interessante quando ele está armado, porque ali você está o espetáculo toda a noite, e às vezes até uma forma de você esconder as dores, né?
as dores. Às vezes você entra no picadeiro, no maquiagem, você vai fazer rir chorando, né? Bate saudade, bate a vontade de ir embora e às vezes sem poder, né? A gente passou muito tempo viajando com circo. Não, de circo mesmo eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Pombal, parou certa vez na frente do Polo Valente um circo por nome Muruarama, e aí eu fiz uma participação